E que ideia de jirico essa do governador do Rio de Janeiro de gravar uma conversa com o presidente da República em exercício, Hamilton Mourão, hein, Cláudio Humberto? Deu o que falar isso ontem no Brasil todo, nos bastidores do poder aí em Brasília, e ainda nós podemos ter repercussão para o governador do Rio, né, Cláudio? Exatamente. Há pessoas que no Rio de Janeiro e aqui em Brasília consideram que o governador ofendeu o decoro, né? Isso pode ser interpretado dessa maneira. A lei que disciplina a questão do impeachment, que é de 1950, é bastante ampla e acaba dando margem a esse tipo de interpretação. A rigor, ele pode ser processado, pode sofrer uma ação civil. Isso no caso de, por exemplo, o general Hamilton Mourão se sentir muito ofendido. Mas o próprio Mourão ontem já tirava por menos, né? Diz, essa coisa aí está superada, etc. Eu tenho a impressão que o grande erro mesmo do governador foi o erro político, né? Um erro político crasso, né? Ninguém grava. Bom, para começo de conversa, ele simplesmente colocou o telefone dele no Viva Voz para compartilhar com outras pessoas que estavam próximas, né, dentro de um veículo, acho que era um carro, a conversa que ele está tendo com o presidente da República, sem avisar o presidente da República de que aquilo está acontecendo. Qualquer pessoa minimamente educada, né, nessas ocasiões, avisa, eu vou colocar aqui no Viva Voz, está aqui comigo fulano, cicrano, beltrano, avisar o interlocutor, né? É uma gentileza que se faz, ou para não dizer uma obrigação. Ele colocou no Viva Voz, o assessor gravou essa conversa dele, ele falando com o telefone e tal, e o áudio e tudo no Viva Voz, e depois divulga isso, sem que o presidente em exercício tenha sido consultado, avisado previamente. Enfim, foi um erro grotesco do ponto de vista político também, porque ele acaba queimando talvez a última ponte que havia, a última ligação que havia, o último canal. Ele fecha o último canal que havia entre o governo do estado do Rio de Janeiro e o Palácio do Planalto, a presidência da República, na pessoa do vice-presidente. Era a única figura importante ali em torno ou próxima a Bolsonaro que atendia os telefonemas do governador do Rio de Janeiro. Agora, não mais. Tem um trechinho aqui da conversa deles, gravada por um assessor, né, do governador Wilson Witzel. Para quem não ouviu, foi isso aqui que eles conversaram. Presidente, estou aqui em Pociúncula, a região realmente muito afetada aqui, Pociúncula, a região de Itaperuna, e o maior problema deles... Isso, o maior problema agora, presidente, é a água. Então eu estou com uma grande quantidade de água lá no Rio de Janeiro e precisava trazer para cá. Realmente a população aqui de Pociúncula são 15 mil pessoas sem água. Eu vou falar com o ministro Fernando aí para intensificar isso aí. Tá bom. O ministro Canuto está lá em Minas Gerais, aí no Sim. Espírito Santo. Sim. Né? Aí qualquer coisa a gente apoia mais alguma coisa aí no Rio de Janeiro. Tá? Fica tranquilo. Bom, o vice-presidente da República... Fala, Cláudio. Lembra o Juruna, né? Para os menos jovens aí, o Juruna foi um deputado do Rio de Janeiro, cacique Juruna, que quem inventou a candidatura do Juruna foi Leonel Brizola, lá quando ele foi eleito governador do Rio de Janeiro. Ele elegeu um monte de gente que, pelo amor de Deus, entre eles o cacique Juruna, que se notabilizou exatamente pelo gravador que carregava tiracolos. Você lembra aquele, você não é do tempo de vocês, né? Aqueles gravadores do tipo tijolão assim, né? Sim, sim. Lembra? Tinha uma alcinha, não, claro. A Thaís também não sabe disso, mas quer dizer, não viveu essa época, né? Mas assim, lembra? É um tijolo mesmo, assim. E tinha uma capinha com uma correia, aí usava como com tiracolo, né? E o Juruna andava com aquele gravador para cima e para baixo. Com quem ele conversava, ele gravava a conversa, porque ele dizia que branco não cumpria nada do que prometia. Então ele gravava todo mundo, né? As pessoas sabiam que ele estava gravando. Agora, a versão moderna do Juruna, na era do celular, é o governador Wilson Witzel. Bom, o general Hamilton Mourão disse que não foi avisado de que a ligação estava no Viva Voz e nem que a conversa seria gravada e divulgada pelas redes sociais. Ele diz que foi fuzileiro naval. Eu acredito que ele esqueceu a ética e a moral que caracterizam as Forças Armadas quando saiu do corpo de fuzileiro navais. Nada mais que eu tenho a dizer a respeito disso.
presidente da República também falou sobre o assunto, hein? Lá da Índia, o Jair Bolsonaro criticou a postura do governador do Rio de Janeiro. Ele, pelas imagens, está no seu carro e um assessor filma. E ele liga para o presidente em exercício. Eu acho que não é usual alguém fazer isso. Eu não gostaria que fizesse comigo, não interessa qual seja o assunto. O que se trata por telefone tem que ser reservado. Exatamente, né? Eu concordo com o que disse aí o presidente da República, em gênero, número e grau, né? Não se grava uma conversa dessa jamais, né? O governador do Rio de Janeiro quis de alguma forma faturar essa história, né? Ele tem que cuidar da questão da chuva não tem, lá, né? Ele não tem parâmetro nenhum, né? Como é que pode fazer um negócio desse? Tem respeito pelo cargo, nem pelo cargo dele, nem pelo cargo do presidente, não é pelo a pessoa Hamilton Mourão, é a liturgia do cargo. Ele está falando com... que é o presidente em exercício, mas que é o vice-presidente da República do Brasil. Quer dizer, não tem escrúpulo nenhum. E é o que o Cláudio disse, agora ele perde a credibilidade, né, Cláudio? Como é que alguém vai falar alguma coisa séria com ele, com o governador do Rio de Janeiro por telefone, né? Ninguém fala. Quem é que vai Ninguém falar mais vai atender telefonema do cara, né? Quer dizer, um tiro no pé ainda por cima. Vocês lembram aquela conversa telefônica que acabou gravada e divulgada entre o Lula e o ex-prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, né, em que o ex-prefeito se refere a Maricá de maneira bastante descortês e tal. Numa conversa telefônica, né, tudo é permitido ali, é uma relação de confiança entre duas pessoas, né? Você imagina se o Mourão diz uma coisa inapropriada, né? Não é o caso, né? Quem conhece o Mourão, ao menos como nós, em situação de entrevista, a gente sabe que ele é muito, né, muito cuidadoso e tal. Mas imagina se ele solta uma piadinha qualquer sobre Porciúncula, que era a cidade que vivia a tragédia naquele momento, né? A tragédia das enchentes, da falta do desabastecimento, da falta d'água, etc. E Ou tal. uma informação de segurança nacional, né, Cláudio? Ou informação, exatamente. Quer dizer, uma informação de segurança tá nacional é sigilosa, né? Uma informação estratégica ali para o combate à chuva que só o governo tenha, né? É uma conversa entre autoridades, né? Como é que se grava isso e se divulga? Olha, é uma coisa rara de se ver mesmo. Mas o fato é que conversa ao telefone com o Itz, eu nem pensar, a não ser que você fale tudo aquilo que adoraria ver divulgado, né? E aí tudo bem. Vai que é uma estratégia, né? Então, mas quero divulgar, melhor falar com o Witzel. Eu estava pensando até nisso, né? Ele divulgou, ele sabia o que o Mourão tinha dito ali, então ele divulgou pensando o quê? Que a população do Rio de Janeiro fosse Ele falou que ele queria mostrar, ele disse, eu queria mostrar para a população como eu estou atuante, como eu tenho diálogo com o governo federal, acabar com a enchente como lá, eu Thaís. estou preocupado. É claro. Pelo telefone com o vice-presidente da República, né? Atuante resolver o problema lá de quem tá com a casa alagada, né? Ele é marqueteiro o tempo inteiro. É soquinho pro ar quando mata alguém, é o outro, agora fazendo gravação da conversa com o presidente da República, com o vice-presidente da República. Ele não tem parâmetro nenhum, esse sujeito. E quando ele só acerta quando ele fala no passado, né? Porque eu tinha acesso ao Palácio do Planalto, eu conversava, não conversa mais, não vai ter mais isso. Imagina, né? O cara está no primeiro ano de governo, né, Cláudio? Primeiro ano de governo. Mas ele já se colocou à disputa com um país que está absolutamente em crise. Da República, Thaís. Ele já... Está sem pagar a dívida com a União, tem o plano de recuperação fiscal para cumprir, não está conseguindo cumprir esse plano, está com as contas completamente desestruturadas, dependendo do investimento da Petrobras, dependendo de royalties, quer dizer, como é que, sabe, de uma boa relação com o governo federal para poder segurar as pontas lá e ser responsável com as suas contas. Não tem. O pior não aconteceu ainda do ponto de vista financeiro, né? Enfim, em razão desses calotes todos do governo do Rio de Janeiro, porque a sorte do Itzel é que o presidente da República é do Rio. E ele sabe que se apertar mesmo ali no cumprimento das regras, das exigências e tal, simplesmente se estabelece o caos no Rio de Janeiro de uma vez por todas, ou pelo menos retorna aquele caos que a gente viu das pessoas passando fome, servidores sem receber salários, aposentados também. Enfim, a sorte é que o presidente é do Rio de Janeiro, é um político do Rio de Janeiro e portanto, eu acho que não permitirá que isso aconteça. Mas imagina se não fosse assim, né? O governador ele tem uma atitude irresponsável em relação ao seu próprio estado.